Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que for a ver este vídeo. Chamo-me Marta Serena Flimone, estou estudante do Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique, ICIM. Estou aqui para falar da norma contabilística do relato financeiro 16 e, a posterior a esta norma, falarei da norma contabilística do relato financeiro 23. Certo, estas normas fazem parte da cadeira de contabilidade financeira 2. Cadeira esta que é dada pelo mestre Abílio Muxanga. Dando início à minha apresentação da norma contabilística de relato financeiro 16, deixarei aqui estruturado o meu trabalho, que contém objetivos, definição, reconhecimento, mensuração e exemplos. Esta norma tem o objetivo de estabelecer o tratamento contabilístico dos ativos tangíveis de investimentos em relação às suas divulgações. Um ativo tangível de investimento é qualquer recurso financeiro que pode ser adquirido com a expectativa de gerar retorno no futuro. É todo bem que é adquirido com a intenção de ganhar certos benefícios econômicos futuramente através daquele bem. Esses bens, Esses bens podem ser imóveis, podem ser ações, podem ser móveis, podem ser fundos de investimento, pode ser qualquer uma coisa que possa render um benefício econômico no futuro. Um ativo tangível de investimento deve ser reconhecido como um ativo quando é provável que os benefícios econômicos futuros associados ao ativo tangível de investimento fluem para a entidade. E também deve ser reconhecido quando o custo do ativo tangível de investimento pode ser mensurado. E estes ativos podem ser mensurados em dois momentos: no momento do reconhecimento e após o reconhecimento, que é na política contabilística. No momento do reconhecimento, o ativo tangível de investimento deve ser inicialmente mensurado pelo seu custo, incluindo os custos de transação. E após o reconhecimento, ou seja, na política contabilística, a entidade deve escolher uma política contabilística. O modelo a ser aplicado na mensuração deste ativo tangível de investimento, que pode ser um modelo de justo valor e o modelo de certo. O modelo de justo valor seriam as variações no justo valor, levadas ao resultado do período. Neste modelo não há lugar à amortização, quer dizer que quando o ativo tangível de investimento é mensurado neste modelo ou é registrado neste modelo do justo valor, ele é isento a amortizações. E quando é registrado no modelo de custo, o imóvel é valorizado pelo seu custo, deduzido das amortizações acumuladas e de eventuais perdas acumuladas por imparidade. E aqui temos um exercício prático para a melhor percepção de como é o registro nesses dois modelos. O exercício diz: um ativo tangível de investimento com um custo no início do ano 2010 no valor de 900 mil meticais, com vida útil estimada a 40 anos e é justo o valor no final do ano de 2010 de 1.300.000
250 mil meticais. E aqui pede-se a efetuação da contabilização desse ativo tangível de investimento. Certo, o registro de amortizações de um ativo tangível de investimento no modelo de custo é feito da seguinte maneira. Debita-se a conta 65, amortizações do período, e a sua subconta 653, ativos tangíveis de investimento. Em contrapartida, temos a conta 38, amortizações acumuladas, e a sua subconta 386, ativos tangíveis de investimento. Isso no valor de 22.500 meticais. 22.500 mil meticais. A debitar, assim também a acreditar. E o registro das amortizações do ativo tangível de investimento no modelo de justo valor é feito da seguinte maneira. Temos 2 lançamentos. Não sei se conseguimos ver, temos 2 lançamentos. Faz-se 2 lançamentos neste modelo. E no primeiro lançamento debitamos já 3,6 ativos tangíveis de investimento. Em contrapartida a 7,9 ganhos por aumento de justo valor e a sua subconta 792 em ativos tangíveis de investimento no valor de 350 mil meticais a debitar, assim como também a acreditar. E no segundo lançamento temos a debitar a 85 impostos sobre o rendimento, a sua subconta 852 impostos diferidos e acreditar a 44 Estado 4462 passivos por impostos diferidos. A debitar temos o valor de 350 mil, a debitar temos o valor de 105 mil meticais, a acreditar temos o mesmo valor de 105 mil meticais, certo? E aqui deixo ficar os registros das amortizações no método de justo valor e no método de custo. Termino com a apresentação da norma contabilística de relato financeiro 16, ativos tangíveis de investimento. E dou início à apresentação da norma contabilística de relato financeiro 23, de nome Efeitos de alterações de taxas de câmbio. E esse trabalho está estruturado da seguinte maneira. Contém efeitos das alterações em taxas de câmbio, contém também os objetivos, o âmbito, as definições básicas, e exercícios práticos no final. E as alterações nas taxas de câmbio podem ter um impacto significativo na economia de um determinado país. Em Moçambique pode ter um impacto significativo. Esse impacto pode ser positivo, assim como também pode ser negativo. Quando uma moeda de um determinado país se desvaloriza em relação a moedas estrangeiras, a moeda dos outros países, os produtos importados ficam mais caros, o que pode aumentar a inflação, no âmbito moçambicano, quando a moeda moçambicana, que é o metical, é desvalorizada ou se desvaloriza em relação ao dólar, ao rand, ao dólar, ao rand, os produtos importados têm tendência a subir, a ficar mais caros, e isso provoca inflação no nosso mercado. Por outro lado, quando a nossa moeda, o metical, é valorizada ou o valor da nossa moeda sobe, pode tornar as exportações menos competitivas no mercado
internacional. Então, quando a moeda de um determinado país é valorizada ou sobe o seu valor, né? No mercado internacional não há mais competitividade na aquisição de produtos desse país. Sim, e para que haja o processo de taxa de câmbio, é necessário que primeiro exista um negócio ou uma empresa. Desculpa. É necessário que primeiro exista ou se faça a existência de um negócio ou de uma empresa em que faz operações ou transações com outros países, com países estrangeiros nesse caso, em que as transações são feitas com moedas diferentes da moeda nacional, com moedas estrangeiras nesse caso. Ou seja, para que tenha o efeito da alteração cambial, há uma necessidade que há uma necessidade de nós fazermos operações de venda ou de compra ou de empréstimos com moedas diferentes do metical, como rand, dólar, euro e outras moedas, né? Essas transações devem ser realizadas com moedas estrangeiras. E o objetivo desta norma é de estabelecer regras para a conclusão de transações em moedas estrangeiras e unidades operacionais no estrangeiro, nas demonstrações financeiras de uma entidade e para a transposição de demonstrações financeiras numa moeda de apresentação. E esta norma deve ser aplicada na contabilização de transações de saldos em moedas estrangeiras, na transposição de resultados e da posição financeira de unidades operacionais no estrangeiro, que são incluídas nas demonstrações financeiras da entidade por via de consolidação integral, da consolidação proporcional ou do método de equivalência patrimonial, e na transposição dos resultados e da posição financeira de uma entidade para uma moeda de apresentação. Moeda. A moeda é um meio de troca utilizado para realizar transações monetárias. A moeda pode ser apresentada por notas, moedas metálicas, temos também moedas digitais, moedas eletrônicas, né? E aqui no nosso país, a nossa moeda oficial é o metical. E temos aqui os tipos de moedas, que são moeda funcional, moeda estrangeira, moeda de apresentação. E moeda funcional é a moeda do ambiente econômico principal no qual a entidade opera. A moeda estrangeira é uma moeda que não é a moeda funcional da entidade, ou seja, a moeda estrangeira é aquela que não está em vigor ou em funcionalidade no país em que a entidade se encontra. E a moeda da apresentação é a moeda na qual as demonstrações financeiras são apresentadas, que seria a moeda nacional. E temos aqui as diferenças cambiais. Mas antes, gostava de deixar a definição de taxa de câmbio. O que seria uma taxa de câmbio? Uma taxa de câmbio seria o valor pelo qual a moeda pode ser trocada por outra. Quando a moeda metical é trocada por kwanza, há uma taxa de câmbio, sempre. E as diferenças cambiais, quando se fala de diferenças cambiais, normalmente refere-se às variações no valor das moedas em relação
umas às outras, influenciadas por fatores como políticas econômicas, ofertas e demandas, inflação e eventos globais. Em Moçambique, o Banco de Moçambique é o responsável pelo controle cambial, regulando assim operações financeiras entre residentes e não residentes. Ou seja, em Moçambique, o Banco de Moçambique é que regula as operações financeiras entre residentes e não residentes, entre estrangeiros e nacionais. E temos dois tipos de diferenças cambiais, que são diferenças cambiais favoráveis e diferenças cambiais desfavoráveis. Nas diferenças cambiais favoráveis, existem operações realizadas e não realizadas, assim como também nas diferenças cambiais desfavoráveis, existem operações realizadas e não realizadas. Mas o que seriam operações realizadas? Operações realizadas são aquelas em que o pagamento já foi efetuado. E as não realizadas são aquelas em que o pagamento ainda não foi efetuado, ainda não se fez o pagamento de um determinado bem, né? E esta definição serve também para as diferenças cambiais desfavoráveis nas operações realizadas e não realizadas. Nas realizadas seriam a efetuação de pagamentos já realizados e não realizadas a não efetuação de pagamento, né, sobre um determinado bem. E passamos assim aos exercícios práticos para uma melhor compreensão, né? Que diz, no dia 5 de setembro, houve uma venda a prazo de $10.000. E o valor de câmbio nesse dia era de compra 60 meticais, de venda 70 meticais. No dia 15 de setembro, o cliente efetuou o pagamento de $4.000 da dívida, né? E nesse dia 15, o câmbio de compra era de 70 e o de venda era de 80 meticais. No dia 20, o cliente efetuou o pagamento de $2.000 da dívida e o câmbio de compra nesse dia era de 50 meticais, o câmbio de venda era de 60 meticais. E a 31 de dezembro houve o fecho de compra, o fecho de contas. Então, pelo que entendo, no dia 31 de dezembro houve um fecho de contas e o cliente não terminou de efetuar o pagamento total da sua dívida. Temos aqui as operações do dia 15, que é composta por dois lançamentos, lançamento de pagamento e lançamento da atualização cambial, certo? Para a efetuação desse registro contabilístico, né, do pagamento do cliente, é feita a primeira multiplicação do valor pago pelo cliente no dia 15 pela taxa de câmbio, que é de compra, né, de 70 meticais, que iguala a 280.000 meticais. E fazemos a multiplicação do mesmo valor, que é $4.000 vezes 60. 60 porque 60 é a taxa de câmbio de compra do dia em que a dívida foi criada, né? Então, faz a multiplicação da taxa atual
de câmbio e da taxa passada, da taxa antiga, né? É através destas taxas de câmbio passada e atual que consegue-se ver se a empresa tem uma diferença cambial favorável ou não favorável, desfavorável nesse caso. Então, aqui conseguimos ver que era de 70 meticais a taxa atual de compra. Então, quer dizer que essa diferença cambial é favorável. Por quê? Porque esta taxa de compra, aliás, porque esta taxa de compra é maior em relação à taxa passada, a taxa do dia em que a dívida foi criada. 70 é maior que 60. Então, faz a multiplicação do valor já pago, que é de $4.000, com a taxa atual, que é de 70, que é igual a 280 mil meticais. Faz-se também a multiplicação do $4.000 vezes os 60, que é a taxa antiga, que é a taxa passada de compra, né? De compra da moeda, né? Que é de 60, que iguala a 240 mil meticais. E ao obtermos esses dois resultados, fazemos a diferença entre eles. E essa diferença é de 40 mil meticais. Essa diferença é de 40 mil meticais. E estes valores calculados aqui são utilizados no primeiro lançamento de registro das diferenças cambiais. Temos aqui bancos a debitar a sua contrapartida, clientes, conta correntes, e a 78 acreditar, 7841 diferenças cambiais favoráveis realizadas. Por que são diferenças cambiais favoráveis realizadas? São diferenças cambiais favoráveis, como eu já tinha dito, porque a taxa atual é maior que a taxa passada. A taxa de câmbio, nesse caso, é maior que a taxa passada, é superior à taxa passada, e realizadas diferenças cambiais favoráveis realizadas porque efetuou-se um pagamento de $4.000. Se fosse não realizada, seria o registro de uma dívida, né? E não de um pagamento. Então, neste primeiro lançamento, temos a debitar o valor de 280 mil meticais, que é a taxa atual, que entrou na nossa conta bancária. Temos a acreditar 240, que faz parte da taxa passada, da taxa em que estava em vigor no dia em que a dívida foi feita, e a diferença cambial, que é de 40 meticais, diferença de 280 e de 240 mil meticais é de 40 mil meticais. No segundo lançamento, fazemos o mesmo processo, que é a multiplicação do valor pela taxa, mas nesse segundo lançamento é de atualização cambial e não é um registro de pagamento, é um registro de atualização cambial. Então, aqui faz-se a multiplicação do valor que o cliente ficou por pagar com o valor da taxa atual e da taxa passada. Então, temos o cliente tinha por pagar um valor de $10.000, pagou $4.000 e ficou a dever $6.000.
Então, fazemos a multiplicação desses 6 mil dólares no segundo lançamento, né? Vezes a taxa atual. Fazemos o mesmo valor de 6 mil dólares vezes a taxa passada, que era de 60 meticais. Então, essa multiplicação deu como resultado 420 mil meticais com a taxa atual, e com a taxa passada deu o valor de 360 mil meticais. A diferença entre esses dois resultados é de 60 mil meticais. Fazemos a subtração de 420 mil meticais com o valor de 360 mil meticais, que dá 60 mil meticais. Então, este lançamento é composto pela conta clientes conta corrente a debitar, e a sua contrapartida a 78 rendimentos e ganhos financeiros, 7842 rendimentos e diferenças cambiais favoráveis não realizadas. Conseguimos ver que aqui no primeiro 7841 é diferenças cambiais favoráveis realizadas, mas aqui no segundo é não realizadas, porque estamos a registrar o valor que o nosso cliente nos está a dever. Ou estamos a registrar a diferença cambial do valor que temos por receber do nosso cliente. Temos aqui no dia 20 o registro do pagamento de 2 mil dólares e o registro da atualização cambial, também como segundo lançamento. E fazemos aquele processo que é do valor pago vezes a taxa de câmbio atual e vezes a taxa de câmbio passada. Então, pagou-se 2 mil dólares, né? Fazemos a multiplicação desse 2 mil com a taxa de câmbio atual, que é de 50 meticais, que é igual a 100 mil meticais. Então, na taxa de câmbio passada, que era de 70, fazemos a multiplicação de 2 mil vezes 70 meticais, que é igual a 140 mil meticais. E fazemos a diferença dos 140 mil meticais com os 100 mil meticais. A diferença dá 40 mil meticais. Aqui conseguimos ver que a taxa de câmbio de compra atual é menor que a taxa de câmbio de compra passada. Aqui estamos a deparar com diferenças cambiais desfavoráveis, não favorece a nossa empresa, ou seja, o cliente paga menos do que devia ser pago, porque no dia 20 a taxa de compra era de 50 meticais. No pagamento no pagamento de alguma dívida ou alguma coisa, ou na compra de algum produto em moeda estrangeira, deve-se seguir a taxa que se está a usar naquele dia. Sabemos que a taxa é um valor que tem oscilado diariamente, né? Oscila bastante. Então, independentemente daquilo que for a nossa taxa, temos que sempre usá-la. Então, fazemos a multiplicação e a subtração, que é a diferença que é de 40 mil meticais. Temos aqui como primeiro registro a debitar a conta bancos, a debitar a conta gastos e perdas financeiras 69, com a sua subconta 6941, diferenças cambiais desfavoráveis realizadas, a sua contrapartida a 41 clientes, conta corrente, pelo pagamento de 2 mil dólares. Então,
Como vemos, temos a debitar o valor de 100 mil meticais, a debitar as taxas, as diferenças de câmbio desfavoráveis, nesse caso, que é de 40 mil meticais, e o valor que o cliente efetuou, ou seja, o pagamento que o cliente efetuou no dia 20, que é de 140 mil meticais. No segundo lançamento, seguimos com um processo de multiplicação com a taxa atual e a taxa passada. Conseguimos ver que as diferenças cambiais são desfavoráveis, mas como sabemos que no segundo lançamento registra-se a atualização cambial, são normalmente diferenças cambiais não realizadas. Então fazemos o valor que o cliente nos está a dever, que é de 4 mil meticais, vezes 50, que é a taxa de compra atual, que iguala a 200 mil meticais. 4 mil dólares, vezes os 70, que era a taxa passada, iguala a 280 mil meticais. E a diferença desses valores é de 80 mil meticais. Lança-se aqui no registro de diferenças cambiais desfavoráveis não realizadas, o valor da diferença, que é de 80 mil meticais. E esta conta fica e este lançamento fica com a conta 6942 a debitar diferenças cambiais desfavoráveis não realizadas, e a sua contrapartida 411 clientes conta correntes no valor de 80 mil meticais. Essa é a diferença cambial desfavorável do dia 20. Esse é o lançamento atualizado dia 20. E como último dia temos o dia 31, em que fez o fecho de contas da empresa. Ou seja, o cliente, depois do dia 20, não efetuou mais nenhum pagamento. Então, a empresa, no dia devido, que é 31 de dezembro, fechou as suas contas com toda a razão e fez aqui o registro de atualização cambial da conta não paga ainda pelo cliente. Então, quer dizer que o cliente irá passar para o ano seguinte com esta dívida de 4 mil meticais, que não foi efetuado o seu pagamento. Então, multiplicamos 4 mil meticais pela taxa de compra atual do dia 31 de dezembro, que era de 80 mil meticais, igual a 320 mil meticais. E temos a 4 mil dólares, desculpa, não é meticais, é dólares, 4 mil dólares devido pelo cliente, multiplicada pela taxa de compra passada, que é de 70 meticais, igual a 200 mil meticais. E a diferença desse 320 e 200 é de 120 mil meticais. E o registro, né, da contabilização desta operação é feito a débito 411 clientes conta corrente e em sua contrapartida a 7842 diferenças cambiais favoráveis não realizadas. Pela atualização cambial, este lançamento é feito pela diferença cambial que se tem no dia 31 de dezembro, que é de 120 mil meticais. E conseguimos ver que a taxa atual é maior que a taxa passada. Isso quer dizer que
as diferenças cambiais são favoráveis e não realizadas porque o cliente ainda não está a dever. E desta forma, quero terminar com a minha apresentação e dizer muito obrigada pela atenção dispensada e até a próxima.